Saudações! Todo mundo sabe que a gente precisa diminuir o consumo de canudo de plástico, anéis de plástico que envolvem latas de bebidas, para salvar as tartarugas que acabam comendo esses materiais e ficando presos nesses materiais e morrendo. Mas o problema do plástico é bem mais complicado do que isso. Você sabia que nesse momento tem plástico no seu sangue? Isso mesmo, dentro do seu corpo. Como isso foi acontecer? E o mais importante, como prevenir que isso continue acontecendo? Vamos falar sobre plástico? Vamos falar um pouco sobre o cenário atual, onde estamos. Por ano, 400 milhões de toneladas de plástico são produzidos. Isso é o equivalente a 50 quilos por pessoa. Então, para cada um dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta, nós produzimos 50 quilos de plástico todos os anos. E reciclagem? Bom, desse total de plástico, menos de 10% é reciclado. Os outros 90% acumulam como lixo. O plástico foi inventado em 1907. Então, faz cerca de 120 anos que nós produzimos plástico. E desses, mais da metade foi produzido apenas nos últimos 25 anos, desde o ano de 2000. E 60% de todo esse plástico produzido já foi descartado, jogado no lixo. O problema do plástico já começa na sua origem. O plástico não é encontrado na natureza. Ele é feito através do refinamento de petróleo e gás natural, e através do aquecimento do petróleo e do gás, as substâncias vão sendo quebradas e algumas dessas substâncias são a base para o plástico. Então, dependendo do tipo de plástico, diferentes componentes químicos são adicionados a essas substâncias que vêm da petroquímica e se tornam no plástico que nós utilizamos de diversas formas hoje. Então, o plástico ele não é degradável, porque os micro-organismos que degradam os materiais naturais, eles não conhecem plástico, é uma substância que, como não existe na natureza, é desconhecida para eles e eles não conseguem decompor. Então, cada molécula de plástico já produzida desde 1907 continua aqui no planeta. Plástico nunca degrada, o que acontece é que ele vira de um pedaço grande de lixo, ele se torna um pedaço microscópico de lixo. Ele vai se quebrando em pequenas partes e vai se tornando o que é conhecido por microplástico ou nanoplástico, pedaços de menos de 2 milímetros ou pedaços microscópicos de plástico. Mas toda a matéria de plástico que já foi produzida, ela ainda existe no planeta e vai continuar existindo no planeta. Se plástico não se decompõe e nós reciclamos apenas 10% dele, para onde vai todo esse plástico? Parte dele é queimada, gerando poluição do ar, e parte dele acaba em lixões. Países economicamente desenvolvidos exportam o seu lixo plástico para países economicamente menos desenvolvidos que não têm regulamentação para lidar de forma apropriada com esses resíduos. O que acontece é que o oceano, que cobre 70% do nosso planeta, ele é o destino final de praticamente todo o lixo plástico, porque os plásticos que são descartados em céu aberto, em lixões, eles são levados pelas chuvas para os rios, e praticamente todos os rios acabam desaguando no oceano, ou então eles vão se quebrando e quando eles se transformam em microplásticos, nanoplásticos, são absorvidos pelo solo e acabam também nos lençóis freáticos. Então, o plástico está nos lixões e conforme vai se quebrando, está no solo, na água de rios, na água dos oceanos e no ar. A gente vive numa esfera de plástico. O plástico é o produto que permitiu a nossa economia e o nosso estilo de vida atuais. Onde a gente vai, existe plástico. Onde a gente vai, existe lixo plástico. A gente produz e embala a nossa comida com plástico,
Nós usamos plástico no nosso corpo, BPA, que é um tipo de plástico bastante polêmico, porque foi provado que causa diversos tipos de doença, inclusive câncer. Ele ainda é usado em lentes de contatos, embalagens de cosméticos, produtos de higiene e limpeza, e o BPA ele é absorvido pela nossa pele. Então, no momento que ele é absorvido pela nossa pele, ele entra na corrente sanguínea e ele vai parar nos órgãos do nosso corpo. Então, essa é uma forma que o nosso corpo absorve plástico. Através do que nós comemos, porque plástico está na nossa comida, está nas plantações, peixes comem plástico no oceano, e as pessoas que comem peixe acabam ingerindo esses plásticos também. Micropartículas de plástico estão no ar, nós respiramos plástico, e plástico também está na água potável. Um estudo feito há anos atrás testou amostras de água de torneira de diversos países e microplásticos foram encontrados em 80% dessas amostras. Ou seja, é muito provável que eu esteja bebendo microplástico e você esteja bebendo microplástico também. Tá, mas qual é o problema? Ok, vamos aceitar o fato de que plástico está presente na nossa vida, não degrada, então vai estar presente na nossa vida e das próximas gerações. Para sempre, mesmo que a gente pare ou diminua a produção do plástico, o que não é a estimativa. Mas qual é o problema de ter tanto plástico? Qual é o problema de ter plástico dentro do nosso corpo? Na produção do plástico são usados cerca de 16 mil produtos químicos diferentes. E desses 16 mil, ao menos 4.200 comprovadamente são nocivos para a saúde humana. Os efeitos que já são comprovados cientificamente incluem o desenvolvimento de câncer e alteração de atividade hormonal, que pode levar a problemas de crescimento e também a problemas cognitivos. Outra condição que é causada pelos químicos que vazam dos plásticos é a infertilidade. Um estudo recente demonstrou que a conta de espermas entre homens adultos caiu pela metade nos últimos 40 anos. Isso significa que nas próximas gerações, muitos homens vão ter problemas em reproduzir de formas naturais. Bom, como que a gente chegou até aqui? O plástico, ele molda o mundo hoje. Ele permitiu que a gente pudesse transcender os limites que a natureza nos colocava na forma como a gente vivia. Por exemplo, marfim era um produto muito utilizado até os anos de 1900, início dos anos 1900. Ele era utilizado para fazer materiais de decoração, objetos de decoração, escovas de cabelo, molduras de quadros e espelhos, teclas de piano. Tudo isso foi substituído por plástico. Também tecidos naturais, como a seda, o algodão, foram substituídos por plástico, com a entrada do nylon, principalmente, e outros usos que eram bastante limitados, outros produtos que a gente utilizava, que existia uma produção e um consumo bastante limitados, pela questão da escassez do material que era usado para fazer, começaram a ficar muito mais acessíveis por causa do descobrimento e do início do uso do plástico. O plástico ele se tornou tão popular porque ele é um produto extremamente maleável, então se pode fazer muitas coisas com ele, e extremamente barato, porque ele é um subproduto do petróleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças militares e de defesa utilizaram esse novo produto, plástico, que era maleável e barato, para criar produtos para essa indústria de defesa. E com o final da guerra, a capacidade de produção de produtos de plástico tinha crescido 400%. Então, tínhamos agora toda essa capacidade de produção não sendo mais utilizada e uma população com poder de compra crescente. Juntando esses dois fatores, foi quando aconteceu a explosão no consumo de objetos de plástico. E na década de 50, as indústrias petroquímicas começaram a ver a demanda estabilizar. E então eles começaram a se preocupar porque existe um número limitado de carros ou geladeiras que uma pessoa vai comprar ao longo da sua vida. Então a indústria petroquímica começou a investir forte novamente
em pesquisa para tentar achar mais formas de usar esses dejetos, de usar o plástico e vender plástico para a população, para os consumidores. E foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de um produto com uma demanda potencialmente infinita, que são os produtos de plástico descartáveis. Os produtos de plástico descartáveis não foram um acidente. Houve muita pesquisa envolvida, financiada pela indústria petroquímica, e teve toda uma estratégia por trás para fazer com que as pessoas mudassem novamente os seus comportamentos de uso e de consumo para criar uma demanda que não existia por produtos descartáveis, para que a indústria petroquímica continuasse vendendo cada vez mais plástico. E a partir desse momento, o consumo do plástico começou a crescer de uma forma exponencial. O plástico é a cara do mundo capitalista, um mundo onde a gente pode comprar, usar e descartar sem ter qualquer pensamento ou preocupação, sem sequer se dar conta de para onde esse lixo que a gente está jogando na lixeira vai ir e qual o destino dele. Em 2019, uma ONG chamada Break Free from Plastic analisou lixo coletado em 50 países, em praias e ruas de 50 países diferentes, por 70 mil voluntários. E ao analisar esse lixo, eles identificaram que a Coca-Cola é a empresa que mais polui e mais contribui para o lixo plástico no mundo. Qual que é a projeção e a estimativa em relação ao uso de plástico? Com a capacidade de produção crescente e a conscientização das pessoas sobre os impactos ambientais no uso do petróleo, as empresas petroquímicas estão estimando uma queda na demanda de petróleo e gás natural para a produção de energia, porque nós estamos tendo novas tecnologias sendo inseridas no mercado, como a eólica e a energia solar. Então, as empresas petroquímicas estão apostando forte no contínuo uso do plástico e no contínuo crescimento de uso do plástico para que elas possam manter as suas margens de lucro. Bom, aconteceu um boom na década de 50 com a utilização, a demanda e o uso de plástico e a geração de lixo plástico com a introdução dos plásticos descartáveis. E na década de 70, os lixões começaram a encher e todo esse lixo começou a aparecer. As pessoas começaram a ficar preocupadas com toda essa geração de lixo, vendo o impacto, vendo o lixo na frente delas. E foi então que a indústria petroquímica começou a investir nessa ideia da reciclagem. Essa é uma ideia que veio da indústria que está causando o problema. Não para tentar resolver o problema, mas sim para tentar nos fazer acreditar, fazer os consumidores acreditarem de que isso não é um problema real, que existe uma solução, a gente só precisa reciclar. Então, essa ideia persiste até hoje de que a reciclagem é a solução e não tem problema usar plástico porque ele é reciclável, mas como eu mencionei antes, apenas 10% do plástico reciclável que é jogado no lixo realmente é reciclado. Existem vários tipos de plástico que não são recicláveis, como embalagens macias, por exemplo, e mesmo do plástico que é reciclado, existem vários problemas com a reciclagem. Por exemplo, quando um plástico está sendo reciclado, ele não é 100% convertido em um objeto novo. Para fazer esse processo de reciclagem, sempre novo plástico virgem tem que ser adicionado para assegurar a qualidade daquele plástico, porque quando ele vai sendo reciclado, ele vai perdendo qualidade. Além disso, o processo de reciclagem em si é super demandante de energia. Então, muita energia, muito óleo, carvão, gás é utilizado nesse processo de reciclagem, o que, mais uma vez, está liberando gases de efeito estufa na atmosfera. Como o plástico perde qualidade quando ele é reciclado, ele só pode ser reciclado por uma quantidade limitada de vezes, normalmente uma ou duas. Então, no final das contas, mesmo que seja reciclado, vai acabar sendo jogado fora e vai acabar no lixo de qualquer forma. Além disso, uma alternativa que começou a se popularizar ao nylon é
são roupas, é um tecido feito de garrafas PET. Então essa ideia parece uma ideia super interessante, criar tecido e roupas de material reciclado. No entanto, essas roupas feitas de plástico, elas liberam microplásticos a cada lavagem. E esses microplásticos vão direto para o sistema de esgoto e são levados, acabam nos rios e no oceano. A indústria petroquímica faz investimentos bilionários em propaganda para nos fazer acreditar que separar e reciclar o plástico é o suficiente para lidar com esse problema. Mas a verdade é que não faz muita diferença. O que a gente precisa mesmo é mudar nossos hábitos de produção e de consumo. A gente precisa substituir produtos de plástico por produtos reutilizáveis. Não comprar mais bebidas que vêm em garrafa de plástico, utilizar copos e garrafas retornáveis e reutilizáveis. Nós precisamos de legislação para banir o uso de plásticos descartáveis na maioria dos produtos que nós usamos hoje. Nós precisamos de regulamentação que demande que empresas se responsabilizem pelo plástico que elas geram. A Coca-Cola, por exemplo, compra embalagens de plástico a preços ridiculamente baixos, vendem seus produtos aos milhões nessas embalagens, lucram e não tem qualquer responsabilidade sobre o descarte e onde todo esse lixo plástico vai parar. Ou seja, eles internalizam os benefícios, os lucros, e externalizam o problema. Eles jogam o problema para o planeta Terra e não tem qualquer responsabilidade. Na verdade, eles tentam passar a responsabilidade para o consumidor. Já reparou como muitos produtos de plástico, muitas embalagens de plástico têm o selo de reciclável na embalagem, mas pouquíssimos têm o selo de reciclado? É muito fácil dizer que esse material é reciclável. Vai lá, consumidor, e resolve o problema que eu, corporação, estou gerando. Não parece muito certo, né? Bom, agora que você sabe essas verdades sobre o plástico, você tem duas opções: continuar sua vida como se nada estivesse acontecendo ou decidir agir. Escolha ao menos um hábito para mudar a partir de agora. Compartilhe esse vídeo com ao menos uma pessoa com quem você se importa. Deixa seu comentário. Qual é o hábito que você vai mudar? Fico muito grata por você ter assistido até aqui. Nos vemos em breve em mais um vídeo.